Recording is on. Então vamos lá. Bom, fé verdadeira. Fé verdadeira é se submeter completamente às vontades de Deus. E é claro, hoje você não sabe qual o destino que você vai ter. Digamos, você consiga se submeter totalmente às vontades de Deus. Você conseguiu calar o ego e se submeteu totalmente às vontades de Deus. E daí? Você sabe o seu destino? Por acaso, você sabe o que Deus está planejando para a sua jornada, para o resto da sua vida? Por acaso você sabe se vai vir alguma tempestade nesse caminho que Deus está te conduzindo? Será que a fé verdadeira é na sabedoria de Deus, em seu amor é real e verdadeiro e divino? Você tem certeza? Será que você está 100% seguro, confortável, eh, em saber que Deus está conduzindo e que pode acontecer qualquer coisa? Você não sabe, ninguém sabe. Você se submete às vontades de Deus. E aí? E daí para frente? O que que vai acontecer? Você tem alguma certeza? Não, não tem nenhuma certeza. Deus não dá nenhuma certeza. E é exatamente esse é o esquema. Esse é o esquema. Deus não te antecipa nada do que vai acontecer nem daqui a 30 segundos. Por quê? Para você manter a sua fé sólida, pura e sincera. Então você não sabe nada, mas uma coisa é certa: Deus é puro amor, Deus é onisciente e onipotente, ele sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E ele, como é puro amor, ele só quer o seu retorno à sua origem. Então, pode passar por trocentas mil tempestades de fatos, fenômenos altamente perigosos, sei lá o quê. Mas uma coisa é certa: se você tem fé, você vai conseguir passar por todos esses testes com absoluta confiança e tranquilidade. Uma prova real, e o que ele quer é uma prova real da sua verdadeira e inquebrantável fé. A sua fé tem que ser verdadeira e pura, e isso ele vai testar sim. E uma vez que você provar que você tem essa fé real e inquebrantável, isso significa o quê? Significa que o ego foi definitivamente calado. Já não existe mais o ego e aqueles sentimentos de preocupação, estresse, medo, isso e aquilo. A fé é total. Aí sim, você vai ser absolutamente recompensado, divinamente recompensado. É o que está escrito lá, né? Na Bíblia. Conquiste o reino de Deus e tudo que é divino será gloriosamente e abundantemente é a prosperidade divina. É, tudo naturalmente. E tenha cautela com as más intenções do ego antideus e venenoso. Tenha maior cautela. Notem que o ego é absolutamente limitante. Por quê? Porque o apegado só pode agir entre as dualidades dos quereres e não quereres. Olha só, não tem liberdade nenhuma, é, mas o apegado acha que tem livre-arbítrio. Não tem. Como que pode ter livre-arbítrio se você não consegue pensar além do quero e não quero? Você está numa verdadeira prisão mental. Tudo que você faz, tudo que você planeja, tudo que você, a sua reação, ação, é tudo limitado com as dualidades. Quero, não quero, pode, não pode, gosto, não gosto, acabou. Nunca você vai sair daqui. E depois, essas suas dualidades são totalmente escravizantes e o apegado se torna absoluto prisioneiro, é, a- através dessas dualidades. Nunca vai sair. Então,
a parede de "eu quero" de um lado e a parede do "não quero" do outro. Pronto, acabou, não sai daí, é, desse dessa cadeia, é. Mas mesmo assim ele se convence que tem total liberdade, que tem livre arbítrio, que pode pensar o que quer, isso e aquilo, é. Agora, quando tudo é absolutamente, eh, você pode só porque você pode, querer, desejar o que você quiser, sonhar com o que você quiser, objetivar, imaginar, fazer, desfazer, argumentar, reagir, decidir, como bem entende, mas tudo dentro da dualidade. Então, quando você pensa que pode fazer tudo isso, mas totalmente limitado com essas dualidades e com relação ao mundo material. Agora, vê se essas dualidades te faz alcançar um mundo espiritual divino. Jamais, jamais. E então, essas dualidades nunca vai ter acesso ao mundo espiritual da alma e de Deus, e tem a dificuldade de entender, o que é essa prisão. Se você perguntar para algum apegado, sair aí na rua: "Você está preso?" "Você está louco? Eu estou aqui." É, e todo apegado vai falar isso. "Você está preso?" Tá doido. Eu tô livre aqui, não está vendo? Eu penso o que eu quero e eu faço o que eu quero e eu vou onde quero, quando quero." Ele está verdadeiramente, numa prisão onde ele se acha livre. Ele acha que prisão é estar lá dentro da cela, lá no Secote lá de El Salvador. Todo mundo já sabe lá do Secote, né. Então, ele pensa que prisão é aquilo. Não, não é isso. Prisão é essa prisão mental, é uma prisão mental, tá certo? E a gente tem que se livrar dessa prisão mental, hã. É isso que a gente está fazendo. Todas as nossas práticas é para nos livrarmos dessa prisão mental. Porque se você não sair dessa prisão mental, você não consegue entrar no mundo espiritual, feito à imagem e semelhança de Deus. Você é alma, você jamais vai conquistar o reino de Deus, tá certo? Por isso que a gente tem que praticar, eliminar esse ego que levanta, eh, essas paredes invisíveis, mas é uma prisão mental. Por isso que os apegados têm grande dificuldade de entender que ele está preso. Ele se acha livre, está convencido que é uma pessoa livre, quando ele é uma pessoa escravizada. E a pior espécie de escravidão e de cadeia é a cadeia, é a prisão mental. É a prisão mental. Não é à toa que tem tanta gente que sofre de lavagem cerebral, como dizem por aí, e aí vai tentar convencer essas pessoas, não consegue, mudar a ideia e também nem interessa, né, o problema é deles. Eh, Quando a real liberdade divina, e ilimitada só se alcança quando se elimina esse ego e passa a assumir a alma idêntica a Deus. Por quê? Porque a sua real liberdade é idêntica a Deus. Por isso que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é realmente livre e você é livre, mas tem que sair dessa cadeia, dessa prisão chamado ego. Senão não tem, expansão, não tem sentimentos, não tem como entrar no mundo o mundo absoluto. Então tem que sair do mundo das dualidades para poder entrar no mundo absoluto divino, tá certo? Então, tenha essa fé total em Deus, uma fé total, sincera, e com certeza você vai se libertar desse ego e aí sim, você vai conseguir a sua
verdadeira, real e eterna liberdade. A sua fé real te tornará em totalmente dependente de Deus. Se você tem fé total em Deus, agora você se tornou o quê? Antes, quando você não tinha essa fé em Deus e tinha fé no ego, você era o quê? Totalmente dependente do ego. Só que só levava a chicotada, né? Causa negativa, efeitos negativos, mas achava que era livre, quando era um verdadeiro escravo. Agora, quando você tem total fé em Deus, o que acontece? Você se torna totalmente dependente de Deus. Só que Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tem todos os poderes de criar, manter e destruir o que for necessário. E ele fará tudo isso para te conduzir ao seu reino. Então, a sua fé real te tornará totalmente dependente de Deus. E isso é o mesmo que dizer que você se tornará dependente de você mesmo. Tem que se tornar dependente de Deus. Se não, você não consegue se tornar livre e dependente somente de você, do você alma. Então, torne-se dependente, totalmente dependente de Deus, e aí, o que que é você alma? Você alma é Deus. Você vai descobrir isso, tá certo? Então, você descobre que você é Deus, tão Deus quanto Deus, porque por isso que você é feita a imagem e semelhança integral de Deus, com todas as qualidades e todos os poderes, mas você tem que se tornar dependente de Deus, e aí você vai se tornar dependente do você alma, que é você mesmo. Você assume o comando, tanto quanto Deus. Então, é isso que te fará reconhecer a sua real identidade divina. E mais, ter medo de calar o ego, não tenha medo de calar o ego. Tem muita gente que tem medo de calar o ego. Não tenha medo de calar o ego, não tenha dúvida em calar o ego, não acreditar que calar o ego faz Deus se manifestar. Essa é a maior ignorância. É, tem que calar esse ego e tem que provar para você. Ninguém vai provar isso, só você que vai provar. Cale o ego e aí Deus vai começar a se manifestar na sua vida. Ué, Hiroiki falou isso, né? O dia que eu parei de usar a minha mente, passei a receber a criatividade e a sabedoria de Deus. O dia que eu calei o ego, então, é simplesmente negar, é, é, não acreditar em Deus, é, é simplesmente negar as sabedorias dos iluminados, é autocondenação. Você não acredita em Deus, você não tem fé em Deus, então você está se autocondenando à escravidão ao ego, é, e sujeito a tantos sofrimentos desnecessários. Se você confia no ego e nunca teve paz na sua vida, meu, por que não tenta pelo menos uma vez ter fé total em Deus? Cale o ego, deixa as coisas correrem, deixa as coisas acontecerem. Está lá escrito, lá, você vê como que as pessoas são, né? Está lá escrito, e eu nunca frequentei religião nenhuma, mas está lá escrito, que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, é claro, né? Que seja feita a sua vontade. Mas não, o cara sabe disso, mas ele coloca as vontades dele acima das vontades de Deus. Meu, que ignorância é essa? Ele coloca a vontade do ego maligno que nem existe, em cima das vontades, umas vontades mesquinhas acima das vontades divinas de Deus. Uma loucura isso. é? Então, por que que as pessoas eles se autocondenam como sendo o ego, e aí fica sujeito a sofrimentos? Por que que ele faz isso?
Por que que ele acredita no ego? O motivo é muito simples, ele se esquece que é uma fração de Deus. Se esquecer da sua própria natureza, feita à imagem e semelhança de Deus, se esquecer disso, é a maior insanidade e é o maior perigo que você coloca na sua vida, tá certo? Porque, acredite ou não, quando você esquece da sua natureza, você vai ser transformado naquilo que o ego é. Medroso, nervoso, estressado, depressivo, ansioso, triste, arrogante, Ué, você se esqueceu da sua natureza, e aí você assumiu o ego vai te transformar naquilo que o ego é. E hoje é exatamente isso que você é. Totalmente instável, estressado, isso e aquilo. Sem fé, sem nada, é só no sofrimento, todos os dias. Duvido que você passe um dia sem ter nenhum tipo de sofrimento, ficar criticando, julgando, "ah, que porcaria, que coisa ruim", é. Então, e depois, o pior de tudo, você vai ser vítima dos outros. Os outros vão te conduzir do jeito que eles querem. Por isso que tem tantos escravos, a maioria, a grande maioria da população mundial, tudo escravizado, pelo ego, mas isso é proposital. Assim como tem muitas igrejas que que coloca, como chama aquele negócio de cabala aqui na na visão das pessoas, e aí ficam escravizados, porque está todo mundo manipulando todo mundo, e você vai ser vítima. Agora, se você deixa de ser esse ego, você acha que alguém vai conseguir manipular Deus? Claro que não, ninguém vai conseguir manipular Deus. Pois é, por isso que você se torna uma pessoa absolutamente livre e nunca ninguém vai conseguir te moldar ou te, sei lá o quê, fazer, te escravizar ou querer te conduzir como um animal qualquer aí, né? Então, não seja manipulados. Somente os apegados ao ego são facilmente manipulados. São extremamente é a coisa mais fácil de ser manipulado. Por isso que tem tanta gente aí, um punhado de maldosos controlando bilhões de pessoas. É pura maldade. É. Por quê? Porque todos eles continuam sendo esse ego que se molda ao ego e é moldado pelo ego dos outros, pelo ego maldoso de um punhadinho aí. E, então, enquanto você tem dualidade, não tem essa convicção de que você é livre. Muito pelo contrário, tem a convicção que você tem que se libertar do ego para ganhar a sua vida verdadeira. E depois, pare de procurar riqueza material, ganância. É? Quanto mais riqueza material você procura, mais causas negativas e mais efeitos negativos. Ah, eu estou ganhando muito bem, isso e aquilo, tudo bem, não tem problema. É? Mas uma hora você vai cair, e vai cair feio, vai cair mentalmente, espiritualmente e materialmente. Você acha que o ego, tudo que o ego, entre aspas, conquista, vai te dar algum benefício espiritual? Muito pelo contrário, o ego só destrói. É? Então, não existe nenhuma sabedoria, não existe uma riqueza divina maior do que o você alma. Tá certo? Então você tem que se esforçar em conquistar o você alma. É conquistar Deus. Você tem que conquistar Deus e não o mundo criado.
Você não pertence a esse mundo criado, você pertence ao mundo do Criador. Portanto, viva para calar o que faz o ego ser temporariamente o apegado ser temporariamente pobre. O que adianta você ter montanhas de bens, rico, isso e aquilo, e ser absolutamente paupérrimo em valores humanos e virtuosos? É puro sofrimento, é puro sofrimento. Não tem valor, não tem valores nenhuma, como paciência, tolerância, não tem, é zero, não tem amor, não tem tolerância, não tem compaixão, não tem nada. Só tem sofrimento. E aí, vai viver para quê? É? Agora, se você conquista tudo isso, claro, você vai ser o quê? Você vai ter a prosperidade merecida. Está lá escrito, né? Mêncios, a há 2400 anos atrás, sei lá, por aí, ele já falou, né, conquiste, eh, cultive a nobreza divina e a nobreza humana te acompanhará. E 2000 anos atrás, Jesus con conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. A mesma coisa, o mesmo princípio. Então, você conquista se você, conquista Deus, você conquistou tudo, você conquistou o mundo criado, né, e aí será eternamente feliz e próspero por merecimento. E depois, o ego só cria dívidas espirituais, que um dia você vai ter que pagar, né, através da lei da causalidade, e essa lei é implacável. E lembre-se, o você real é um ser espiritual divino e o seu reino divino é absolutamente eterno e é pura paz, pura tranquilidade. E não é como esse mundo material que as pessoas se tornam ricas, entre aspas, mas muito pelo contrário, essa busca material te torna absolutamente pobre em virtude, verdadeiros mendigos materiais, verdadeiros mendigos. E depois, né, mesmo que temporariamente tenha acumulado muita matéria, esse tipo de riqueza, entre aspas, obtida por ganância, só agrada ao ego, ante Deus, mas é rechaçado pela lei da causalidade, né, causa e efeito. E aí, quando é rechaçado, as pessoas passam a sofrer. Então, faça todo esforço para eliminar esse falso ego, mesmo porque as qualidades divinas e todos os poderes de Deus estão no você alma. Tem que libertar essa alma e tudo isso se aflora. É, Deus e o você alma são inseparáveis. Não tem como você separar de Deus. Primeiro, Deus, a sua alma é Deus. Como que você vai separar de Deus? Hã? Mas mesmo assim consegue se fazer, cometer essa façanha e separar de você mesmo, se agarrando no ego. É uma, uma insensatez total. Ame Deus, ame o Criador. Eh, ame Deus, que você vai estar amando você mesmo. Você é Deus, você é um pedaço de Deus, você é feito à imagem e semelhança dele. Ame Deus, e você vai estar amando a você mesmo. Quando você assume, quando você se submete às vontades de Deus, você está se submetendo ao você alma. Quando você permite o fluxo das vontades de Deus, isso desperta o você alma. Então, tem que praticar, né? Não tem outra, tem que praticar mesmo. né? E depois, a gente falou aqui outro dia, você tem duas formas de você se divinizar. Você cala o ego através da contemplação, ou então pratica só as virtudes. Pratica só paciência, por exemplo. Só de você praticar paciência em todas as situações, diante de tudo e de todos, até no trânsito.
O cara está fazendo coisa errada, não fique criticando, tenha paciência, né. Por que que você tem que praticar paciência? Porque hoje você não tem. Não é praticar paciência para os outros, é para praticar para você que você não tem. Você não tem compaixão nem com você. Se você tivesse compaixão com você, você não seria dualista, você não estaria criando causas negativas através do quero, não quero, pode, não pode. Como não tem nem compaixão com você mesmo, fica lá criando causas negativas e recebendo as causas, os resultados negativos na sua própria vida. Meu, não tem respeito com você mesmo, não tem compaixão, não tem amor por você, então tem que praticar, mas tem que praticar para você. Paciência, amor, compaixão, tudo isso tem que praticar para você e não para os outros, né. E a gente sempre fala aqui, fatos, fenômenos, ocorrências, quem cria é Deus, para você praticar, né, para você praticar. E aí vai se divinizar. Eh, e depois, esse pratica, sabe por quê? As pessoas acham que: "Ah, morrer, morreu, né". Não, espera aí, você tem que praticar para eliminar esse fardo da reencarnação. A reencarnação é um verdadeiro fardo, hã. Se você soubesse o mal que isso faz, que você vai ter que passar por todo esse perrengue, toda essa matrix aqui, esse falso mundo com esse falso ego, meu, não é brincadeira. Então, pelo menos pratique para na próxima reencarnação, se for preciso, o fardo ficar bem levinho. Agora, não pratica nada, o fardo só vai ficar pesado para a próxima reencarnação. E aí você nem sabe o que que te espera, mas não é nada, não é coisa nada, nada boa, tá certo? E muito menos para quem comete, por exemplo, suicídio, é, essas coisas aí. É muito pesado, tá certo? Então vai praticando, que é a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa vida. É isso aí, pessoal. Domo arigatô.